E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa, preparados. Hoje, vamos juntos desvendar o segredo de A Língua, Tomando essa Feira, do pastor Josué Gonçalves. Um clássico. Você já parou para pensar no poder das palavras, especialmente quando o assunto é fé? É algo que a gente às vezes não dá a devida atenção, né? Pois é. Prepare-se para insights surpreendentes e principalmente para dicas práticas que você pode começar a aplicar hoje mesmo na sua vida. Afinal, a forma como usamos as palavras, principalmente na nossa caminhada de fé, tem um impacto gigante. Sem dúvida. A Bíblia fala muito sobre isso. E não esquece, curte, segue o canal, ativa as notificações, compartilhe esse episódio com seus amigos e deixe sugestões de livros nos comentários. Isso nos ajuda muito a crescer e a levar esse conteúdo para mais pessoas. É isso aí, pessoal. Contamos com vocês. Bom, vamos lá. O Gonçalves, logo de cara, já usa uma metáfora poderosa, a língua como uma fera selvagem. Essa imagem, que também aparece na Bíblia, nos faz pensar, né? Será que temos dado a devida atenção a essa pequena parte do corpo que pode causar tanto estrago se não for controlada? Faz a gente pensar mesmo. E é interessante como essa metáfora já aparece na Bíblia, né? Mostra como esse é um tema importante desde sempre. É verdade. E o livro nos leva a refletir sobre o porquê a Bíblia é tão incisiva ao falar sobre os perigos da língua. É quase como se Deus estivesse nos alertando. E prestem atenção nisso. As palavras têm poder e usá-las de forma irresponsável tem consequências sérias. Com certeza. É um alerta importante para todos nós. As palavras têm força, né? Total. Lembra daquela história dos 3 jovens que foram orar no monte? E um deles não conseguiu resistir à fofoca. Ah, sim. Conheço essa história. É engraçada, mas que nos mostra como a tentação de usar a língua para o mal está sempre presente. É verdade. A gente sempre precisa estar atento, né? Vigiando. E para ilustrar essa força, o Gonçalves usa várias analogias interessantes. Ele fala da língua como o leme de um navio, capaz de mudar completamente a direção, ou como uma pequena faísca que pode incendiar uma floresta inteira, Nossa, verdade. ou ainda como veneno mortal capaz de destruir vidas. Cada uma dessas imagens nos ajuda a entender um aspecto diferente do poder das nossas palavras. Ele usa cada exemplo para a gente entender um pouquinho melhor essa força da língua, né? E por falar em consequências reais, o livro cita um caso que aconteceu aqui mesmo no Brasil, em 1998. A história daquele boato que quase quebrou um grande banco. Que loucura, né? É de arrepiar. Imagina o poder de destruição que uma simples fofoca, um boato sem fundamento pode ter. É assustador. E aconteceu aqui no Brasil, né? Sim. Aquele boato, espalhado sem qualquer responsabilidade, causou pânico entre os clientes que correram para sacar o dinheiro. O banco só não quebrou porque o Banco Central interveio. Mas pensa no impacto na vida das pessoas, na reputação da instituição. Tudo isso por causa de palavras ditas de forma leviana. A gente vê como é importante ter responsabilidade com o que a gente fala, né? Total. Diante de tudo isso, o Gonçalves nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, sabe? E a usar a Bíblia como um espelho para enxergarmos como temos usado a nossa língua. Olhar para dentro da gente, né? Isso. Ele lista o que chama de pecados da língua, como a fofoca, a murmuração, o falso testemunho. É como se ele estivesse nos desafiando a reconhecer nossos próprios erros, admitir. Sim, eu já usei minhas palavras para ferir, para destruir, para espalhar o mal. Você já tinha parado para pensar nisso? Ah, com certeza. Acho que todo mundo já passou por isso, né? De usar as palavras de forma errada. É. É um exercício fundamental, mas que muitas vezes a gente evita, né? É mais fácil apontar o dedo para os outros. Pois é. Preferimos apontar o dedo para os erros dos outros, sem perceber as nossas próprias falhas. Para ilustrar essa necessidade de autoconhecimento, o Gonçalves conta a história daquela senhora que vivia reclamando das roupas sujas da vizinha. Até que percebeu que o problema não era a roupa da vizinha, mas a janela suja da sua própria casa. Essa história é clássica. É uma metáfora perfeita para mostrar como muitas vezes julgamos os outros sem nos enxergarmos com clareza. A gente precisa se olhar no espelho antes de apontar o dedo, né? Exato. É como se a gente estivesse projetando nos outros aquilo que não quer enxergar em si mesmo. Mas e o que leva as pessoas a usarem a língua para o mal? O livro fala sobre isso. Sim. E essa parte é muito interessante. Ele aponta que, por trás dos pecados da língua, existem sentimentos negativos como a inveja, a amargura, a culpa. Interessante. É como se esses sentimentos contaminassem o nosso coração e acabassem transbordando em palavras amargas, venenosas, capazes de causar grande dano. Tem quando a gente tá com o coração cheio de amargura, por exemplo. Aham. É natural que as nossas palavras reflitam essa amargura. Exatamente. É como se a boca falasse que o coração tá cheio, né? Faz sentido. E esses sentimentos nos aprisionam em um ciclo vicioso. Ao invés de buscar a reconciliação, o perdão, a cura, acabamos usando a língua para ferir, para nos vingar, para perpetuar o sofrimento.
É como se a gente estivesse preso em uma teia de negatividade. Uau, que forte! E como podemos romper com esse ciclo? É possível transformar essa fera da língua em algo positivo, que cura e edifica ao invés de destruir. Sim, e essa é a parte mais animadora do livro. O Gonçalves nos mostra que, com a ajuda do Espírito Santo, podemos transformar a nossa fala em um instrumento de cura e de bênção. E ele destaca os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Sim. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Você lembra deles? Ah, sim, lembro. Mas confesso que nunca tinha pensado neles como uma espécie de antídoto para os pecados da língua. Interessante, né? É como se esses frutos, quando cultivados em nosso coração, naturalmente se manifestassem em nossas palavras. Exatamente. Quando o amor é o que nos guia, por exemplo, a gente se torna mais paciente, mais compreensivo, mais disposto a perdoar. E essa mudança interna se reflete na forma como nos comunicamos, na forma como usamos as palavras. Então, se a gente quer usar a língua para o bem, precisa, antes de tudo, cultivar esses frutos do Espírito em nosso coração. Com certeza. É como se a nossa fala fosse um reflexo do nosso interior. Se a gente está cheio de amor, de paz, de alegria, naturalmente nossas palavras serão mais gentis, mais encorajadoras, mais capazes de construir pontes ao invés de levantar muros. Que legal! Mas e na prática, como podemos fazer isso? O livro nos dá algum caminho. Sim, ele oferece dicas práticas e eficazes para domarmos essa fera da língua. Ele fala, por exemplo, da importância de pensar antes de falar, de reagir à fofoca, com perguntas que promovam a empatia ou oração, de se concentrar em palavras que edificam e encorajam. Nossa, isso faz muito sentido. Mas, às vezes, é tão difícil controlar a língua, né? É como se as palavras saíssem da nossa boca sem que a gente pudesse contê-la. É verdade. É uma luta constante. Por isso, Gonçalves nos incentiva a memorizar e meditar em versículos bíblicos que nos ajudem a manter a língua sob controle. Afinal, a palavra de Deus é a nossa bússola, né? Ela nos guia, nos corrige, nos fortalece nos momentos de tentação. Sem dúvida. Gostei dessa dica. Ter a palavra de Deus gravada em nosso coração pode nos ajudar a escolher as palavras certas, na hora certa. Exatamente. E além da memorização, ele nos convida a praticar o silêncio. Lembra que Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma língua. É verdade. Isso não é por acaso. Ouvir com atenção, com o coração aberto, é fundamental para uma comunicação saudável e para construir relacionamentos mais fortes. Às vezes a gente fala e esquece de ouvir o que o outro tem a dizer. Acontece. Mas me fala uma coisa. Essa conversa sobre domar a fera da língua termina por aqui. Calma, ainda temos muito a explorar sobre esse tema tão importante. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos juntos desvendar mais segredos para usarmos as palavras como instrumentos de bênção e transformação. Que legal. Mal posso esperar para descobrir mais. E você aí do outro lado, não perca a próxima parte do nosso mergulho. Até lá. Pronto, para continuar a nossa conversa sobre como domar essa fera da língua. Na última parte, a gente viu como as palavras têm um poder enorme, tanto para o bem quanto para o mal, lembra? Sim, eu lembro. Aquela história do boato que quase quebrou um banco aqui no Brasil me deixou de cabelo em pé. E a metáfora da língua como uma fera selvagem também é muito impactante. Mas agora eu quero saber como a gente coloca em prática essa ideia de transformar nossa fala em algo positivo. Ótima pergunta. E o livro nos dá um norte bem legal para isso. O Gonçalves compara o processo de domar a língua com o treinamento de um músculo. É como se a gente precisasse fortalecer esse músculo do autocontrole, da gentileza, da sabedoria, para que ele se torne mais forte do que o impulso de falar sem pensar. Faz sentido. Mas como a gente faz esse treinamento? Tem algum exercício específico? Tem sim. O Gonçalves dá várias dicas práticas e uma delas me chamou bastante atenção. Reagir à fofoca com perguntas que promovam a empatia e a oração. Por exemplo, imagine que alguém chega para você espalhando um boato sobre um amigo em comum. Ao invés de entrar na onda da fofoca, você pode perguntar: você já orou por essa pessoa? Já conversou com ela diretamente para entender o que está acontecendo? Nossa, que ideia genial. É como se a gente estivesse cortando mal pela raiz, né? Ao invés de alimentar a fofoca, a gente direciona a conversa para a compaixão e a busca por soluções. Exatamente. E essa atitude também nos ajuda a evitar julgamentos precipitados. Afinal, muitas vezes a gente só conhece um lado da história, né? É verdade. E além da fofoca, tem outras situações em que a gente precisa ter cuidado com a língua, né? Tipo quando estamos com raiva. Com certeza. A raiva é um gatilho perigoso para a língua. É como se ela perdesse o freio e saísse falando tudo que vem à cabeça sem medir as consequências. Por isso, o Gonçalves nos dá um conselho valioso. Em momentos de raiva, respire fundo, conte até 10 e só fale depois que a poeira baixar um pouco. Ah, isso é tão difícil, né? No calor da emoção a gente fala o que não deve e depois se arrepende. Mas e se a gente já tiver falado besteira? O que a gente pode fazer? Pedir perdão. O perdão é um bálsamo poderoso para as feridas causadas pelas palavras. E é importante que esse pedido seja sincero, acompanhado de um compromisso de mudança.
Mas é claro que o ideal é evitar falar besteira, né? Com certeza. E para nos ajudar nesse processo de autocontrole, o Gonçalves nos dá uma ferramenta poderosa, a palavra de Deus. Ele nos incentiva a memorizar e meditar em versículos que nos lembram da importância de usar a língua para o bem. Esses versículos são como um escudo para nossa mente, para o nosso coração. Eles nos fortalecem nos momentos de tentação, nos lembram daquilo que é realmente importante. Um dos meus favoritos é Provérbios 17,27. O homem que sabe ficar calado e manter a calma é sábio. Que tal você escolher um versículo que te inspire e colocá-lo em um lugar visível para te lembrar da importância de domar a fé da língua? Adorei a ideia, vou fazer isso hoje mesmo. E você aí do outro lado, qual versículo te inspira a usar as palavras para o bem? Compartilha com a gente nos comentários. E falando em inspirar, o Gonçalves nos lembra que as nossas palavras têm um impacto enorme na vida dos nossos filhos. Ele usa uma frase que é de arrepiar. A primeira cartilha que os nossos filhos aprendem a ler é a nossa vida. Caramba, essa frase é muito forte. Ela nos mostra que o exemplo é a forma mais poderosa de ensino, né? Se queremos que nossos filhos usem a língua pro bem, precisamos, antes de tudo, ser exemplos vivos dessa virtude. Exatamente. Nossas palavras moldam a percepção de mundo dos nossos filhos, influenciam seus valores e suas atitudes. Por isso é fundamental ter essa consciência e usar a língua como um instrumento de amor, de fé, de sabedoria no ambiente familiar. E isso vale para todos os âmbitos da vida, né? Se falamos mal da igreja dentro de casa, por exemplo, como podemos esperar que nossos filhos tenham uma visão positiva da comunidade? Se criticamos os outros o tempo todo, como podemos ensiná-los a ter compaixão e respeito? Sem dúvida. É como se a gente estivesse plantando sementes, e essas sementes vão germinar e dar frutos. Se plantarmos sementes de amargura, de crítica, de fofoca, é isso que vamos colher. Mas se plantarmos sementes de amor, de perdão, de encorajamento, a colheita será abundante. E por falar em colheita, o livro conta a história daquela jovem que difamou o pastor e, como consequência, recebeu notícia de que teria sua vida encurtada. Que história impactante. Sim. Essa história nos mostra que as nossas palavras têm consequências reais e que Deus nos chama a responsabilidade por aquilo que falamos. Não podemos usar a língua como um instrumento de vingança, de calúnia, de destruição. É um lembrete de que a gente precisa ter cuidado com o que sai da nossa boca, né? Afinal, a língua tem o poder de ferir profundamente, mas também de curar, de edificar, de trazer vida. Exatamente. E essa escolha está em nossas mãos. Podemos escolher usar a língua para o bem ou para mal. Qual será a sua escolha? Ué, essa pergunta nos leva a uma reflexão profunda, né? Mas ainda temos muito a explorar sobre esse tema tão importante. Na próxima e última parte do nosso mergulho, vamos descobrir mais segredos para domar a fera da língua e usar as palavras como instrumentos de bênção e transformação. Você vai perder, né? E aí, chegamos à parte final do nosso mergulho em a língua, domando esta fera. Nas últimas partes, a gente viu como as palavras podem ter um impacto gigante tanto para o bem quanto para o mal, né? Exploramos a importância do autoconhecimento, da disciplina e do perdão. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos mergulhar na fonte da verdadeira transformação. O Espírito Santo. Espírito Santo. Mas como ele pode nos ajudar a domar a fera da língua? Lembra daquela frase do livro? Que fala, um coração santificado é melhor do que uma língua de prata. Sim. Ela é a chave para entendermos esse processo de transformação. De nada adianta falar bonito, usar palavras rebuscadas, se o nosso interior estiver cheio de amargura, inveja, orgulho. Entendi. É como se a gente estivesse tentando colocar um curativo em uma ferida profunda, sem tratar a causa do problema. A mudança precisa começar de dentro para fora. Exatamente. E é aí que entra o Espírito Santo. Quando a gente se submete a ele, ele começa a operar em nosso coração, transformando os nossos desejos, nossas motivações, a nossa forma de enxergar o mundo. E essa transformação interna se reflete na nossa fala, nas nossas atitudes, em tudo que fazemos. Então é como se o Espírito Santo fosse um jardineiro que cuida do nosso jardim interior, né? Arrancando as ervas daninhas, os sentimentos negativos e plantando em seu lugar as sementes dos frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que bela imagem. E esses frutos, quando cultivados em nosso coração, naturalmente se manifestam na forma como a gente se comunica. O amor nos impulsiona a falar a verdade com gentileza, a encorajar, a perdoar. A alegria nos leva a celebrar as vitórias, a espalhar otimismo. A paz nos inspira a promover a reconciliação, a buscar a harmonia nos relacionamentos. Nossa, faz tanto sentido. É como se cada fruto do Espírito nos capacitasse a usar a língua de uma forma mais positiva, mais construtiva, mais alinhado com a vontade de Deus. Mas me fala uma coisa. Essa transformação acontece do dia para a noite? Não, é um processo. É como uma planta que precisa ser regada, adubada, cuidada com carinho para que cresça forte e saudável. Exige de nós esforço, disciplina, vigilância constante. Haverá momentos de queda, de desânimo, de tentação, mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente pode vencer essas batalhas e experimentar a verdadeira liberdade que vem de ter uma língua controlada pelo amor.
E essa vitória vale a pena, né? Afinal, a gente viu ao longo do nosso mergulho que as palavras têm um poder imenso. Elas podem construir pontes ou levantar muros, podem curar feridas ou infligir dores profundas. A escolha está em nossas mãos. É verdade. E para te ajudar nessa jornada, lembre-se do sábio conselho do apóstolo Paulo. O que você disser deve ser bom para a edificação, de acordo com a necessidade do momento, para que conceda graça aos que o ouvem. Que as nossas palavras sejam sempre temperadas com graça, com amor e com a sabedoria que vem do alto. Que palavras inspiradoras! E assim chegamos ao fim do nosso mergulho em A Língua, do Ondas da Fera. Esperamos que essa jornada tenha te inspirado a usar as palavras com mais consciência, mais amor e mais sabedoria. E você aí do outro lado. Não deixe de compartilhar esse episódio com seus amigos, seguir o nosso canal para mais conteúdos edificantes e continuar essa conversa nos comentários. Afinal, a transformação começa em cada um de nós, mas se espalha quando a gente compartilha com o mundo. Até a próxima!